Olá, meus amigos! Hoje eu vou bater um papo com o empresário Evandro Mosquen. Ele que já foi vice-prefeito, vereador, é advogado e agora é um dos pouquíssimos conselheiros da IAPA, que é uma associação internacional de parques na América Latina e no Caribe. E o Evandro foi eleito aí um dos conselheiros que no Brasil acho que só tem dois, né, Evandro? Kaique, é um prazer estar conversando contigo, né, com todos os teus seguidores, telespectadores aí, é um prazer. Um jornalista respeitado que nem tu aqui em Gramado, na nossa Obrigado. região aqui. É um prazer no Brasil todo, né, porque o Kaique tem abrangência em muitos lugares, né. Mas bacana, a gente está com muita honra, aceitamos esse desafio de conselheiro da IAPA e eu e o Cícero. Só são dois? Da Interparques, né? O Cícero é um dos também sócios da Roda Gigante aqui de Canela, de Balneário Camboriú, de Maceió. Então, tu que é de Alagoas, né? Minha mulher. A tua esposa de Alagoas, né? Eu sou paulista. E aí o Cícero também é um dos participantes. O Cícero já tá 1 ano e meio e eu fui na renovação do conselho, numa parte do conselho, né? Cada um ano e meio o conselho é renovado, parte do conselho é renovado, e essa na última renovação E o que faz a IAPA? Qual é o papel da IAPA? A IAPA, ela é centenária, né? Ela foi fundada em 18, só não lembro se foi ali em Chicago, ali na Pensilvânia, mas o forte dela iniciou ali, e ela é a grande associação dos parques temáticos, atrações turísticas, resorts, restaurantes temáticos. Enfim, a IAPA ela é muito forte nos Estados Unidos. Hoje ela já está em mais de 100 países, né? Representação em mais de 100 países. E ela serve como um network da indústria de entretenimento, né? Turístico. A aproximação com fornecedores, a aproximação com investidores e principalmente essa força política internacional, né? Ela é muito forte politicamente nos Estados Unidos e ela acaba trazendo isso para os países onde ela tem representatividade, né? O Brasil é um desses países, ela trabalha muito forte aqui com o Sindepart, que é com a Dibra também, que são as associações de parques aqui do Brasil e, enfim, em cada país ela vai trabalhando com as associações locais. Ela tem a sede dela hoje em Orlando, era Chicago, agora mudou para Orlando, e lá em Orlando é que é o grande evento, né, da IAPA. Para te ter uma ideia, são 43 mil participantes e gira mais de 2 a 3 bilhões de dólares o evento da IAPA em negócios. E para a gente explicar direitinho aqui, deixa eu ler o nome aqui da sigla, para as pessoas saberem que a IAPA quer dizer International Association of Amusement Parks and Attractions. Isso quer dizer IAPA, que é uma associação aí internacional de parques e atrações, né, e divertimento. Isso aí. Na verdade, no mundo tão digital, né? Hoje a gente viu, hoje não, né? Mas a gente viu há 2 meses atrás, o John Amaro, hoje é o novo CEO da Disney, né? Substituindo o grande, né, CEO depois do Walt Disney, né, e do Roy Disney, o Bob Iger, né? Que saiu agora, que saiu, o Bob Iger que foi que comprou tudo, né? A Marvel, Star Wars, todos esses grandes plays aí desse mundo aí de cinema. E o John Amaro, ele assumiu e ele voltou com algumas tradições da Disney e principalmente no foco nessa questão de entretenimento, né? Porque as famílias hoje estão preservando mais isso, né? Esse contato, né, com os membros da família, essas idas em parques temáticos, em atrações, isso tudo é muito importante, né? E eu tenho certeza que nesse mundo digital, cada vez mais, é por isso que está se criando muitas atrações de parques temáticos, parques, no modo geral, em Gramado, aqui na nossa região e no mundo como um todo, né? O Brasil, para te ter uma ideia, é uma das indústrias mais fortes hoje da América, né? De parques, né? E deve crescer muito mais, né? Hoje, para te ter uma ideia, nós temos um grande play, que é o Beto Carreiro, e agora é o Cacau Parque, né? Que vai inaugurar, acredito que ano que vem,
e vai ser um dos grandes parques temáticos aí do mundo, né? Junto com o Beto Carreiro, enfim. Então eu acho que é um segmento, é uma indústria forte hoje e ela vai se tornar muito mais forte no futuro. Com cada vez mais que tem tecnologia, as pessoas elas estão primando para passar mais tempo com a família, com os amigos, e dentro de um parque temático a gente volta, né, a ser criança, né, a gente se diverte, né. Ô, Evandro, agora o que significa para a nossa região, os dois únicos conselheiros do Brasil são daqui, você, né, e o Cícero, né, o Cícero do Santa Catarina, mas é daqui, porque também tem negócios tem negócios aqui, claro. né. O Cícero também, ele é um dos sócios do Grupo Dreams. Então também tem mais esse segmento aí que ele... E aí o que significa isso para a região, já que os dois únicos conselheiros do país têm negócio aqui na região? Eu entendo que é muito positivo, né? É um reconhecimento também da entidade, né, do setor para uma região que cresceu muito nos últimos anos nesse segmento, né? Nós tivemos grandes atrações aí disruptivas, né, nos últimos anos aqui em Gramado. Nós começamos com parques temáticos só com o Minimundo, né? Há muitos anos atrás, né? O Minimundo foi o precursor. E aí depois vem os museus, enfim, né? Agora o Snowland foi também um outro grande parque temático, né? Que foi fundamental para todo esse segmento aqui em Gramado e na região. E Canela hoje também, também tem tantos parques temáticos. E a geração de emprego, né? É uma indústria que gera muito emprego. Nós estamos aqui no empreendimento que gera de emprego direto mais de 120 funcionários hoje que trabalham nesse parque temático aqui que a gente está. Então, direto, né? Fora os indiretos. E eu não tenho esse número, Kaique, mas eu acho que hoje a grande indústria de Gramado e da região é os parques temáticos. Eu acredito que é. E para a nossa região ter esses dois representantes aqui mostra a importância dos empreendimentos daqui, né? Esse reconhecimento, né, da IAPA e principalmente, né, a gente quando está lá, a gente sempre procura puxar, né, para o nosso lado, aqui para o lado do Brasil, para o lado da nossa região. Isso é muito importante, né, ter representatividade lá. Até porque a gente sempre passa, né, os nossos problemas que nós temos aqui no Brasil e a IAPA, de um modo geral, com a sua força política, poder nos ajudar, né, junto aos governos, né. Tem um peso político muito grande quando a maior entidade da indústria vai conversar lá com o presidente da República, com o ministro da Fazenda, enfim, porque hoje, para a gente ter uma ideia, um grande entrave que nós temos é a questão tributária, né, no Brasil. Então é muito importante, né, ter essa força política, que é essa entidade, que é a IAPA, juntamente com as entidades do setor aqui no Brasil, e ter esses dois conselheiros lá é de extrema importância, porque a gente está toda hora ali falando os nossos problemas, as nossas preocupações, aquilo que nós podemos melhorar na indústria aqui no Brasil. Então é muito importante, mas sem dúvida é um grande reconhecimento que a entidade faz a Gramado e a região. Você participou de uma reunião que teve agora, né? Sim. Foi aonde? Nós já fizemos algumas reuniões, mas reuniões por vídeo, e a primeira reunião presencial desse novo conselho foi em Miami, foi acho que um mês atrás. Realizamos lá em Miami e passamos aí dois dias inteiros em reunião e debatemos muitas situações, né, da entidade, do futuro da entidade. Eu estava te comentando antes de nós iniciarmos a entrevista, é uma entidade que nasceu nos Estados Unidos, né? Então o planejamento deles é de longo prazo, né? Então tem muita coisa que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 6 anos, né? Então são situações que eles vão se planejando muito e até a gente vai aprendendo muito com isso, né? E a gente aprende muito com outros players de outros parques temáticos, né? Do mundo todo, especificamente a maioria do conselho até é do México, né? Então são parques ali naquela região ali de Tulum, ali a Tulum e Cancún, por ali? Cancún, ali, eu me esqueci o nome da região, Ratum, acho que que concentra o maior número de parques temáticos ali do México, também o pessoal da Colômbia. Então, muitas situações que eles vivem, a gente acaba vivendo até
por semelhança, por estarmos em países próximos, mas também muitas soluções que eles encontraram a gente acaba pegando para a gente tentar implementar aqui, né? Então, e eles vice-versa, né? Então é uma troca de ideias muito boa. E mais do que isso, né, Kaique, a gente acaba se aproximando e aí podendo ajudar também os novos empreendimentos que venham a se instalar aqui no Brasil, aproximando com investidores, aproximando com marcas importantes, né? Isso tudo é muito importante. Né? E aqui falando do Parque da Mônica, da Vila da Mônica, vocês já pegaram algum tipo de expertise para implantar aqui? Já, né, a Vila, a nossa CEO, né, a Manuela, né, ela, na verdade, a história da Vila da Mônica ela iniciou no evento da IAPA, né, a Manu foi para um evento da IAPA e todos os anos a gente vai e ela foi em 2018, acho que foi 2018, ela foi para um evento da IAPA e lá, acho que ela já contou essa história algumas vezes, e no jornal da IAPA estava a Turma da Mônica. E a Manu, quando viu aquele jornal, a capa, ela sentiu um orgulho, né? Poxa, do Brasil, né? E ela, eu quero conversar com o pessoal da Maurício de Souza, né? E ela acabou conversando com o filho do Maurício, com o Mauro, e ali iniciou toda uma relação que culminou nesse parque aqui. O parque já tem quantos anos? Vai completar, agora ele inaugurou em 22, né? Vai completar agora em outubro 4 anos. Nesses 4 anos vocês já fizeram algum tipo de modernização, melhorou em termos de atrativos? Nós modificamos algumas atrações, tem uma atração nova, o Laser Tag, que foi inaugurado recentemente, e é constante as renovações, né, do modelo da atração, enfim, isso tudo é constante. Mas a gente tem alguns planos aí para o futuro, né, uns planos infalíveis aí do Cebolinha. A gente tem alguns planos, a gente está com a marca. Nós temos um contrato com a marca por mais algum tempo e a gente tem alguns planos, né? Vamos ver como é que vai desenrolar também a questão da economia do Brasil. A gente sempre fica muito atento a essas situações, mas a gente tem um planejamento muito bacana aí de novas atrações aí para a Vila da Mônica, para o nosso complexo aí nos próximos anos. Evandro, tenho que te perguntar sobre política, né? Nós estamos aí, daqui a pouco, daqui a 2 anos, passa muito rápido, vamos ter de novo as eleições municipais. Você se afastou completamente da política, está se dedicando mais à vida de empresário, como é que está isso? Tu sabe, Kaique, que a gente, às vezes a gente entra cedo no negócio, né? Ou aqui, ou lá no meu escritório, e a gente sai às vezes tarde da noite, né? Eu sempre brinco, queria chegar em casa mais cedo, mas quando eu vejo é 8h30, estou chegando em casa, 9 horas estou chegando em casa, e o nosso dia acaba ficando muito curto, né? Porque é uma vida muito corrida também, né? E é reunião aqui, é reunião em outros lugares, a gente tem outros negócios também, não só que o parque temático, então a gente acaba tendo pouco tempo para outras coisas. Mas a política, ela é inerente ao nosso dia a dia, né? A economia do Brasil, ela é ligada à política, então a gente sempre está atento. Mas aqui em Gramado, que é a tua pergunta, a gente sempre fica olhando, né? De longe, mas a gente sempre fica olhando. É evidente que a gente tem um carinho muito grande por Gramado. Quando terminou a eleição para que eu concorri a prefeito, quando eu reconheci a vitória do atual prefeito, eu falei, eu saio da vida pública, mas na iniciativa privada eu vou continuar ajudando a minha cidade. E eu entendo que eu continuo ajudando, né? Gerando emprego, receita para a cidade, os mais diversos meios que a gente tem. Mas é evidente, a gente sempre fica olhando, né? Ver como é que está o cenário, ver como é que estão as coisas, torcendo para que Gramado sempre dê certo. Tem muitas coisas boas acontecendo, outras coisas que a gente acha que poderia ter outros caminhos, mas quem sabe um dia a gente volta. Mas para agora já você não pensa? Não faço. 2028? Não faço. Hoje não é pauta da minha vida ainda, mas pode ser, né? Quem sabe um dia a gente volta, não sei se 28, 32, 36, não sei se eu vou voltar ainda. Eu sempre digo uma coisa, a nossa vida é um livro, né? E o capítulo política na minha vida, eu escrevi por 10 anos, né? Acredito que eu fui um bom vereador, acho que eu poderia ter sido um vice-prefeito melhor. Tentei concorrer a prefeito em 2020, não consegui, mas tentei, deixei um plano de governo bacana.
Mas esse capítulo eu não sei se eu já botei um ponto final ou se eu posso voltar a escrever ele. Eu ainda não sei. Pode ser que eu botei o ponto final, ou pode ser que a gente retome aí a caminhada. Para vereador, não mais. Não, já fui vereador, né? Já fui vereador e fui vice-prefeito, né? Só falta um cargo que eu não fui. Se eu voltar, vai ser para esse cargo, né? Deputado, não Não, pensa? não. Sabe que deputado, agora tem eleição, o pessoal me pediu para mim concorrer, alguns partidos até vieram conversar comigo. Não penso. Na verdade, eu nunca pensei em concorrer a deputado. Minha caminhada sempre foi aqui na cidade, é a cidade que eu nasci, a cidade que eu vivo, né? E a gente sempre quer, de alguma forma, retribuir. Não necessariamente precisa retribuir na política, né? Pode retribuir como a gente está fazendo aqui na iniciativa privada. Mas a gente sempre fica olhando. Você acha que você amadureceu muito da época que você com foi certeza, com vereador, vice-prefeito? Com certeza. Eu sabe, Kaique, eu saí da eleição de prefeito muito machucado, né? Eu já falei sobre isso até. Eu saí com muita mágoa, né? E levei um tempo para me recuperar, mas a conexão que eu tenho com Deus hoje, ela não me permite mais ter mágoa. E digo para ti que hoje não tenho mais mágoa de ninguém, de nada que aconteceu. Já falei que errei lá atrás. Acho que também tive alguns acertos. Amadureci muito. Acho que hoje tenho uma visão diferente, né, de muitas situações, de muitas coisas. Faria muitas coisas diferentes. E eu acho que foi um grande aprendizado, né? Mas eu tenho a certeza de que a minha caminhada, se eu não voltar mais à política, eu terminei com a cabeça erguida, porque não tem nenhuma mácula, né? A gente pode ter errado em alguma conduta, na condução, né, do cargo, na condução de alguma situação, mas nunca uma conduta assim antiética, imoral, uma coisa nesse sentido. Então a gente sair, mas com a porta aberta, deixei a porta aberta, né? De um caminho bacana. Mas sim, Kaique, eu amadureci bastante. Acho que foi um grande aprendizado. A iniciativa privada, ela te ensina muito, né? Tu apanha muito na iniciativa privada, como a gente apanhava na política também. Eu sempre digo, né, para os empresários, né? Mas eu vou para a política, né? Eu sei que não. A iniciativa privada é uma coisa e o poder público é outra, totalmente diferente. É que nem o médico vai tratar do ser humano e o veterinário do animal. Tem muitas coisas parecidas, mas os tratamentos são diferentes, né? Então a gente aprendeu bastante. Acho que se voltar, vou voltar com uma bagagem muito bacana. Você não quis participar da eleição de 2024. E eu acho que o MDB saiu bem machucado dessa última eleição. Muito mais do que da sua época em 2020. Como é que tu vê hoje o partido? Tu acha que o partido hoje tem como voltar a ser aquele MDB de antes? A política é muito dinâmica, né, Kaique? Os partidos políticos, eles estão se renovando, alguns que não se renovam acabam sofrendo mais. Eu fiz parte de uma renovação no MDB, né? Eu fiz parte dessa renovação, que culminou com o meu cargo de vereador, o cargo de vice-prefeito, né? O MDB concorreu a prefeito, enfim. Eu acho que quando eu saí, o MDB estava com 3 vereadores, a gente fez uma votação. Eu sempre falei isso pro Renan, né? Nós perdemos a eleição para o político mais forte da história de Gramado, né? Podem falar o que querem do atual prefeito, mas é o mais forte da história, né? Nunca perdeu a eleição. Né? É o Pedro, né? Pedro Bala. Não, o mais forte. O mais forte é o Nestor, nunca perdeu a eleição, né? Nesse sentido, isso, né? O grande político é o Pedro, né? O grande prefeito, né? O Pedro eu sempre fiz referências ao Pedro, tenho uma relação muito amistosa com o Pedro, foi no aniversário dele, respeito muito o Pedro, acho que o Pedro foi o grande prefeito assim, que fez um grande diferencial para Gramado. O Pedro, Nelson também, o próprio seu Rhodes também, foi muito importante. Gramado foi construído por muitas mãos, mas inegável que nós tivemos... uma coisa era ser prefeito em Gramado, quando Gramado era muito conhecida, né? Quando Gramado estava iniciando no turismo, uma indústria boa, uma indústria de imóveis, de calçado boa, que levava a economia, mas aquele tempo era difícil, né? A economia pior do que hoje, nos dias de hoje, né?
e levaram Gramado onde levaram, então realmente, mas o político mais forte, eu entendo que é o Nestor, né? O grande político que pode, é o Pedro, mas o Nestor é o mais forte, né? Ambos têm meu respeito, né? Ninguém que é prefeito de Gramado não vai ter meu respeito, né? Imagina, para conseguir um cargo desse tem que ter aí suas qualidades. Mas a gente perdeu a eleição para um político muito forte, né? Então, o MDB saiu realmente, toda derrota tu sai fragilizado, né? Mas eu acho que né, o partido vem sendo conduzido pelo Rodrigo, tá conduzindo bem, está tentando reconstruir algumas coisas. Eu vejo de longe, não participo, né, da vida diária do partido. E eu sempre digo, né, não sei o que vai acontecer da política, né, nacional. E a política nacional ela reflete muito aqui no estado e no município, né? Então tudo a gente vai depender aí dos rumos da política nacional para o futuro não só do MDB, de vários partidos políticos, né? Você que agora está no ramo do entretenimento, está dentro do trade turístico, como é que você está vendo a economia de Gramado? Como é que você está vendo a movimentação? Muitos turistas estrangeiros vindo, né, para Uhum. cá, principalmente os hermanos aí, e agora com esses novos grandes hotéis de marcas internacionais, como Hard Rock, que tivemos lá agora nas obras sendo lançadas, o Clube Med também, vem aí o Kempinski, também são marcas que prometem trazer um público internacional ainda mais forte para Uhum. cá. E você, como membro da IAPA, né, que lida muito com esse público internacional, você acha que o caminho é esse mesmo? Eu acho que o público sul-americano é um público capaz de Gramado atrair, né? Aí o Uruguai, o Paraguai também tem uma economia muito boa, melhorando ano após ano. Você tem um modelo de economia lá muito boa. Tá nos levando muitas empresas para lá, indústria principalmente, mas é uma economia muito boa o Paraguai, deve crescer muito nos próximos anos. A Argentina também está com uma estabilidade econômica boa, os argentinos voltaram a viajar. Eu acho que ali o Chile também está se recolocando também, voltando, né? Agora teve uma eleição, agora acho que esse ano passado, então o Chile vai voltar a ter uma economia forte. O Chile foi o principal país, né, sul-americano nos últimos há 10 anos atrás, né? Perdeu muito campo, mas a tendência é o Chile voltar a ser forte na economia. Então é um outro país que a gente pode atrair, enfim. Então os países sul-americanos eu acredito que sim, a gente pode ter esse público. Claro, essas grandes marcas aí de hotéis que vêm para Gramado são importantes, elas acabam atraindo, né, turistas, né? Mas a nossa turma aqui de Gramado também, os nossos hotéis que tem aqui na cidade, dos gramadenses, das bandeiras aqui de Gramado, também são hotéis que não deixam nada a desejar, muito pelo contrário, né? Eu vejo sempre, estou muito atento, né, aos movimentos do Sinditour, dos nossos hoteleiros aqui, e movimentos muito certeiros, movimentos importantes. Eu acho que Gramado precisa repensar muita coisa, precisa... o Pedro, até que tu citaste, sempre falava isso, né? É muito difícil administrar o sucesso, né? Isso é constante, a gente tem que estar sempre inovando, tem que estar sempre buscando novas ferramentas, porque Gramado não pode receber o mesmo público que recebia 10 anos atrás, né? E quando recebe um público, o público ele tem que deixar a receita na cidade, né? Então a gente sempre tem que procurar isso aí, né? Então eu acredito que nos próximos anos, agora com o aeroporto, né? Se foi uma vitória fantástica da nossa região ter esse aeroporto. Muita gente, as pessoas que são do meio turístico sabem disso. Muita gente às vezes deixa de vir a um destino turístico porque não quer enfrentar 1h30 de estrada, 1h40 de estrada. Agora, se nós tendo um aeroporto próximo, que vai ficar meia hora de Gramado, fica muito diferente, né? Porque daí tu acaba aproximando ainda mais. Mas eu sempre digo, não adianta ter o aeroporto e não ter uma proximidade com a operadora do aeroporto, né? Porque, por exemplo, hoje, quantos milhões a Fraport não investiu lá no Salgado Filho, né? Eu até acho que quem deveria administrar o novo aeroporto de Caxias do Sul deveria ser a Fraport, né? Até porque a Fraport tem toda uma logística porque não adianta ter aeroporto e não ter voo, né? Isso aí a gente já vê em vários aeroportos do Brasil aí, até do Rio Grande do Sul, que o aeroporto é compatível, tem boa estrutura e não tem voo. Então,
isso é uma coisa que, quando estiver pronto o aeroporto, precisa ser feito uma aproximação, a iniciativa privada, o poder público, municipal, aí do Estado, tem que fazer uma aproximação muito forte para ver quem vai ser a operadora desse aeroporto, né? Mas eu acho, Kaique, que com esse aeroporto, com essa questão do trem também, eu acho que a perspectiva do futuro de Gramado é muito válida. A gente atravessa hoje, nós não podemos negar isso, um problema econômico do Brasil, né? O Brasil está se ajustando em muitas situações, né? Então eu acho que quem passar por esse período, esse ano é um ano eleitoral, é ruim para a economia. No eleitoral sempre as discussões ficam muito acaloradas e aí acaba se descuidando de muita questão econômica, né? E o turismo ele precisa da economia boa para o turista vir e gastar seu dinheiro aqui. Mas eu entendo que, junto com as bandeiras de hotéis que a gente tem, junto com as atrações que a gente já tem aqui em Gramado, com essas novas que vão vir, isso tudo vai agregar. Gramado já é um grande play de turismo, né? Só que Gramado não pode cair não pode se tornar um centro de turismo cansado, né? Ele precisa se tornar cada vez mais um centro de turismo inovador. Então, ano após ano, tem que se inovar, tem que se buscar, tem que voltar a ter um turismo forte de negócio, que deixa muito recurso aqui. O turismo de parques temáticos é um turismo que cresceu muito aqui na região. Nós temos nós não podemos descuidar para essa indústria que está se formando aqui em Gramado, região forte, Canela também muito forte, né? Nós não podemos deixar também que a nossa indústria de chocolates desapareça, né? Os chocolateiros passaram, a indústria ela passa, no modo geral. Falando nisso, é a favor da moratória? A moratória ela é necessária. Para o chocolate? Ela é necessária. Eu vou citar os Estados Unidos, tá? O protecionismo, né? Todos os países, muitos países são protecionistas. Os Estados Unidos agora, com Trump administrando, ele foi protecionista em muitas situações. Ou seja, ajusta. O emprego volta a crescer, fortalece a tua indústria local. Isso vale para os municípios também, para os estados. Faz o ajuste, e depois libera de novo. Mas precisa ser feito, né? Gramado sempre foi protecionista, de forma intrínseca, sempre foi. Quem diz mas não pode ter, isso aí por isso que eu falei antes do Sinditur, achei muito correto. O Sinditur, na verdade, é uma entidade muito forte empresarial da cidade. Eu já tive até situações que não concordei, mas com o Sinditur, mas o Sinditur é uma entidade muito importante em Gramado e certeira nas suas posições nos últimos anos. Essa questão da moratória dos hotéis, achei importante. É um momento para ajustar. O próprio prefeito, esses dias, falou, em alguns lugares não fazer mais, nos outros lugares fazer. Ajusta, organiza. Mesma coisa a questão dos chocolates, ajusta, organiza. Não vai durar para sempre, até nem pode durar para sempre. Mas é importante, em determinados momentos, dar uma freada. E quem diz assim, Gramado não pode fazer isso porque tem que ter inovação dos negócios. É quem não conhece a história de Gramado, porque a história de Gramado ela sempre foi movida por isso, né? Tem momentos que a gente precisa frear um pouquinho em alguns setores para logo adiante poder abrir novamente, enfim, o determinado setor e a economia poder fluir de forma correta. Agora, não adianta nós termos um monte de hotel, um monte de lojas de chocolate, um monte de parques temáticos, um monte de coisas que acaba, se a gente recebe o mesmo número de turistas que recebia há anos atrás, para onde é que vai esse pessoal todo, né? O dinheiro, ninguém vai, vem para Gramado, passa um fim de semana aqui e vai em todas as atrações. Não vai, vai escolher algumas, né? Então, se a gente começa a abrir muitas situações, acaba prejudicando aqui a nossa economia, né? Então, em determinados momentos é importante esse protecionismo. Em vários países com liberdade econômica até fazem isso aí é do jogo e eu acho importante. Não para sempre, por um período determinado, eu acho muito importante. Evandro, quero te agradecer por ter me recebido aqui, por esse bate-papo aí.
e me colocar à disposição, tá? Sempre Tá que bom, tiver obrigado. novidades, conte com a gente. Muito obrigado, Kaique, é um prazer te receber, um prazer aí conversar com a turma. Fazia tempo, né, que nós não conversávamos, alguns anos, né? Fazia tempo. Alguns anos, mas bacana, a gente está sempre aí e desejando aí que Deus abençoe a todos e que a nossa cidade cada vez mais avance, cresça, venha turistas, né, e a gente possa fazer as famílias que nos visitam felizes e todos os segmentos aí da nossa economia. Vamos ver o que vem aí em 2028. Quem sabe ele vai aparecer mais, pode ser que volte, a gente não sabe, né? Como ele disse, não sei, né? Quem sabe? É. Até a próxima, pessoal.